Essa situação, inclusive, está na tela aí, a matéria da Central da Toca, sobre o que a TV mostrou ali, né, no final da transmissão, os jogadores do Cruzeiro, especificamente dois laterais direitos, que têm decepcionado bastante nessa temporada, o William e o Fagner, conversando, resenhando ali com o Odair Hellmann, técnico do Atlético Paranaense, logo após a partida. E aí a gente precisa entender algumas questões, né? Atletas de futebol profissional, eles sentem o que o torcedor sente? Não. E toda vez que o Tite falava isso na coletiva, inclusive, eu sinto que eu tô... Não, você não sente. Você é um profissional do futebol, você ganha milhões de reais por ano, vamos colocar assim, por mês também, mas milhões de reais para trabalhar num clube. Se a coisa não dá certo, você vai embora, recebe sua multa rescisória e daqui a pouco você está em outro clube. Ele já vazou e nós ficamos, né? Dizendo que sonha com tudo aquilo. Quer Então, fazer história. toda essa lereia de jogador, de treinador e tudo mais, ela vai continuar existindo. O que eu acho que a gente precisa entender? Profissional do futebol é só profissional do futebol. Ele não é um representante, o nosso representante, ele não é o cara que vai... Não, ele é o representante do meu sonho, ele é o meu ídolo. Se você quer idolatrar, você idolatra quem você quiser, isso é uma coisa pessoal, mas jogador de futebol, profissional do futebol, ele tá aqui por dinheiro. Ele trabalha, ele recebe e ele faz o dele. Quando acontece esse tipo de situação aí as pessoas, nossa, tá vendo, os caras não estão nem aí. Ô, gente, não é que eles não estão nem aí por perder esse jogo. Eles não estão nem aí por perder todos. Qualquer jogo. Vocês acham que os jogadores do Cruzeiro, eles realmente estão assim, nossa, meu Deus, o que vai ser? Vocês acham que eles estão irritados como a gente tá hoje? Eles não estão. Nós estamos absolutamente invocados aqui de estar fazendo o programa e a gente tem que falar, é o nosso trabalho, mas a gente vai fazer. Vocês acham que o jogador ele tem o mesmo nível de comprometimento? Deveria ter. Jogador não é torcedor, ele é profissional. Sabe no seu trabalho quando as coisas eventualmente não estão dando certo, você sai do seu trabalho e você fala, caramba, eu preciso espairecer, preciso assistir um filme, preciso ler um livro e não sei o quê. É isso que o jogador vai fazer, ele vai tentar pensar em outra coisa. Mas o salarinho dele, o belo salário dele, tá lá. Isso vale para William, isso vale para Fagner, isso vale para todos os demais. Então os jogadores do Cruzeiro, quando a gente cria essa cultura de ídolos de papelão, essa coisa de que qualquer um que veste a camisa do Cruzeiro é o nosso representante e tudo mais. A gente se engana muito, tá? E assim, o bobo no futebol a gente sabe que ele veste azul, né? É impressionante como não sai bobo de casa, só sai o Cruzeiro. É impressionante como é o time que é passado para trás em todas as negociações. O torcedor, a gente tem que ficar um pouquinho mais esperto, um pouquinho mais cabreiro nessa história, porque dirigente, jogador, treinador, é tudo profissional do futebol. Aceita isso. O dia que vocês aceitarem isso, vocês vão criar menos expectativas e entender qual é a função deles. E para isso a gente precisa cobrar. Nós vamos daqui a pouco falar de todos os jogadores e tudo mais, porque não tem como você falar que um falhou, né? Todos os gols que o Cruzeiro perde, os gols que o Cruzeiro toma, a gente é um time absolutamente incompetente e, com o perdão da má palavra, o Cruzeiro é um time absolutamente burro, assim. A forma como ele não entende o que fazer no jogo, e não é a questão de um atleta, é a questão de todos. É um time que não tem o discernimento de falar, nossa, o Neiser conseguiu fazer um pivô, me deixou na cara do gol, que foi a situação do Matheus Henrique. Tá na minha perna ruim, o Japa tá do meu lado livre com o gol aberto. Por que eu não toco pro Japa? Toca a bola, cara. O Japa provavelmente faria o gol, às vezes perderia, pode acontecer também, mas faz o gol ali, você volta pra partida. O lance do pênalti. Eu achei um lance controverso, depois tem um ângulo lá na Record que parece que de fato foi pênalti. Mas assim, o Cruzeiro é um time que ele marca mal, ele toma gol muito bobo. Daqui a pouco a gente fala mais de Matheus Cunha, porque a coisa do goleiro que não tem mão me incomoda profundamente. Goleiro que não consegue fazer uma defesa no jogo, depois pegou uma no segundo tempo, mas não dá pra defender. Agora essa questão de risadinha e tudo mais, de jogador saindo assim, incomoda um pouco mais sabendo que é o William. O William é um jogador que ele tem um histórico no Cruzeiro, que é uma história iniciada com um jogador que veio para se recuperar, ele se recupera, ele consegue jogar, ele faz um 2023 excelente, ele faz um 2024 muito bom, e desde 2025 ele parece... De vez em quando ele tá jogando, Desconectado. e aí em algum momento ele fala, não tô jogando bola, eu tô passeando no parque. E assim, é um jogador que ele simplesmente parece que ele se esquece de qual é a função dele no Cruzeiro. Foi campeão mineiro, bacana, conseguiu colocar minimamente o seu nome na história. Esse é o último ano de contrato do William, a gente não sabe o que vai acontecer.
E aí eu olho pro reserva do Willian, ele tá dando risadinha também, cara.